Abraçar árvores é uma maneira de mostrar que você se preocupa com elas. 1, 2, 3, 4. Olá pessoal, bem-vindos a mais um Que Bicho é Esse? Eu sou a Miriam Perilli e esse é nosso episódio quinzenal sobre fauna do podcast Desabraçando Árvores. O bicho que a gente vai falar hoje é a arpia, essa águia maravilhosa, magnífica, imponente e que realmente emociona todos que conseguem vê-la em vida livre. Então eu tive o prazer enorme de receber aqui para conversar com a gente a Tânia Sanaiotti, que coordena o projeto Arpia no Brasil. Então realmente foi uma entrevista muito especial, eu espero que vocês gostem. Mas antes da gente falar um pouquinho mais sobre a Tânia e ir para o nosso bate-papo, eu vou ler os e-mails, porque dessa vez a gente teve e-mails, afinal é uma arpia, né? Então tem vários apaixonados, tem muita gente que conhece, tem muitos ornitólogos. Então a gente vai ler agora os e-mails que a gente recebeu. Então vamos lá. Primeiro e-mail é da Priscila. Pri, muito obrigada por enviar e-mail pra gente. A Priscila que é apoiadora e parceira do projeto de longa data, inclusive desenha também as aves e observa várias lá na Estação Veracel, onde ela trabalha junto com a Virginia Londe. Então, muito obrigada aí por ter escrito pra gente. Oi, Miriam. Acho que o bicho dessa semana é a arpia arpídia. É sempre... Já tive a oportunidade de vê-la algumas vezes e é sempre uma emoção. Mas também tem um caso engraçado. Uma vez, lá na RPPN Estação Veracel, estava passarinhando com Jailson, que trabalha lá pelo Observatório das Aves, mas também atua como condutor de observação de aves. Estávamos em um local que é próximo de onde há um ninho de arpia e ouvimos uma vocalização. Fomos atrás do bicho depois de uns 2 minutos andando, descobrimos que era uma Maria Cavaleira pequena. Pô, Priscila... Ai, que vergonha. Imagina, acontece, mas né? Foi 2 minutos só, vai. Tem um desconto, é pouco tempo. Tirando isso, fico muito feliz que na Mata Atlântica temos descoberto novos ninhos e vários filhotes nasceram nesses últimos anos. Inclusive, acompanhamos 2 na Estação Veracel. Espero que em breve nasçam mais alguns. Ansiosa para saber mais sobre esse bicho, um beijo, Pri. Ô Priscila, brigadão, espero demais que você goste do episódio. Inclusive a Priscila mandou pra gente um vídeo que ela fez, nós vamos colocar aí nas redes sociais para vocês verem a arpia lá da Estação Veracel. E eu também espero que nasçam mais vários aí nos próximos anos. E a Estação Veracel, gente, eu vou até ler aqui, ó, o próximo e-mail da Virginia Londe, depois eu vou falar um pouquinho de lá, porque é realmente uma região diferenciada. A Estação Veracel, eles têm uma forma de manejo incrível do espaço. É realmente uma iniciativa maravilhosa e essa coordenação da Virginia é totalmente fora da caixa. Mas vamos lá. Então, falando dela, Virginia Londe. Miriam, querida, fico tão feliz contigo conduzindo Que Bicho é Este que você nem imagina. Você faz todas as perguntas que eu gostaria de fazer sobre o bicho, tá demais. Sou sua fã. Ô, Virginia, fico tão feliz de saber isso. Obrigadão pelo carinho e apoio sempre, viu? Bem, o bicho do episódio 45 é a arpia arpídia, pelo menos eu acho, você está certa, é claro. Temos o prazer de receber os trabalhos de monitoramento desse bicho aqui na RPPN Estação Veracel há muitos anos. Fizemos um trabalho de reabilitação com 3 fêmeas que desceram ao solo debilitadas e foram devolvidas à natureza, no Parque Nacional do Pau-Brasil, bem próximo de nós e bem maior. Aqui na estação acreditava-se que tínhamos um casal. A primeira ficou 8 anos em cativeiro e foi preparada para a soltura em 2, visto que era uma adulta com cerca de 20 anos e por isso teria grande chance de sobrevivência. Enquanto preparávamos esse bicho num recinto que temos aqui chamado carinhosamente de arpiário, a gente pensa só onde que vocês têm um arpiário dentro de uma RPPN, olha que incrível. E desceu outra nas proximidades e nos entregaram também. Ficou conosco pouco tempo para avaliação de especialistas e até a chegada de um rádio monitor. Depois foi solta. A que ficou muito tempo em cativeiro foi solta e tivemos um grande sucesso em sua reintrodução, até que um dia perdemos o sinal. Quando fomos procurar o sinal do pi, o monitoramento terrestre, encontramos somente a carcaça, nossa, sem cabeça e as garras. Gente, que tristeza. Tudo indica que foi vítima de caçador. Foi um momento muito triste para nós. Não imagino. Em 2012, recebemos mais uma para reabilitação e em 2014 foi solta. Estas 2 estão bem e estabeleceram ninhos os quais monitoramos. Ai, que legal.
Participei da soltura de 2 e, sinceramente, não consigo descrever a emoção que senti. De arrepiar. Não, assim, só de você estar perto de uma arpia já é de arrepiar. Agora você imagina você participar de um momento que você tá soltando um bicho desse na natureza de volta. Realmente não deve ser uma sensação indescritível. Para nossa surpresa, descobrimos 2 filhotes aqui em 2018. Um já estava maior e não foi fácil monitorar, mas o outro ainda era bebê. E pudemos acompanhar até que ele saísse do ninho. Quem tem trabalhado aqui conosco é a Tânia Sanaiotti, do INPA, e o Áureo Banhos, da UFES. 2 pessoas incríveis. A Tânia foi a pescadora que a gente conversou aqui hoje, né? Que a gente teve esse privilégio. A Virgínia ajudou a fazer a ponte com a Tânia e com o Áureo. Então, brigadão, Virgínia, nossa super madrinha aí que tá sempre apoiando as iniciativas do Desabraçando. É um bicho encantador e imponente. Impossível não se emocionar quando se vê um. Corre água nos olhos, exatamente. Bem, espero ter acertado. Só leio este mês, for a nossa queridona mesmo, olha só. Beijo grande a você, toda a turma do Desabraçando, que eu adoro. Virgínia Londe de Camargo. Gente, quem quiser saber um pouquinho mais sobre essa mulher aí, Virgínia, mulher incrível, corre lá no episódio 19, Fogo, Celulose e UCs. Tem mais informação onde ela conta e divide com a gente a história dela, tá bom? E falando mais uma vez da Estação Veracel, o Fernando esteve lá, viu a arpia, voltou assim, apaixonado com a Estação Veracel. E eu sou louca pra conhecer, espero que quando tudo isso passar, essa fase de pandemia, eu possa ir lá pessoalmente. E queria realmente ressaltar a importância da SRPPN na região, o que ela abriga de fauna. Imagina, você tem arpia dentro da SRPPN e ela tem uma gestão incrível. Então, realmente, só elogios aqui. A Virgínia, a equipe dela, a Priscila, que tá aí também. Bora pra frente, manter esses bichos aí, tentar criar conectividade e salvar esse pedacinho tão precioso da Mata Atlântica. Valeu, Virgínia! Próximo e-mail é da Luana Alencar. Olá, Miriam e pessoal do Desabrace. A vocalização é da Arpia arpídea gavião real. Ave maravilhosa e imponente. Carinhosamente chamam-a de rainha da floresta. Espero ter acertado. Um grande desabraço em todos. Luana Alencar. Ô, Luana, brigadão, viu? Você acertou e obrigada por enviar e pelo carinho aqui com Desabraçando Árvores. E aí, na sequência, a gente tem o e-mail do Stefano Spiteri Ávila. Olá, hosts e ouvintes do Desabraçando. E os ornitólogos vão à loucura, né? Eu acho que é uma das espécies principais, sonho de qualquer ornitólogo. Observar, trabalhar e tudo mais. O bicho do episódio 45 é uma arpia ou gavião real, Arpia arpídea, o maior dos gaviões brasileiros. Uma ave espetacular. Ainda não tive a oportunidade de encontrar um adulto de gavião real na natureza, só um filhotinho no ninho. Infelizmente, pela programação de campo daquele dia, não deu para esperar um adulto chegar para cuidar do filhote. Como ornitólogo, aguardo ansiosamente pelo momento em que vou topar com esse bichão. Estamos na torcida para que seja logo, Stefano, mas pelo menos você já viu um filhotão, vai. Tomara que chegue logo o dia de você ver um adulto. Se estiver correto, gostaria de sugerir um tarará. Aí é uma sugestão de bicho, não vou ler. Parabéns pela incrível iniciativa de vocês, um forte desabraço. Gente que agradece, Stefano, obrigada aí por nos escutar e por participar, por enviar e-mail. A gente fica muito feliz com essa troca com vocês. Brigadão, viu? Espero que você goste do episódio. Bom, pessoal, eu tive o prazer de receber aqui no Que Bicho é Esse ninguém mais, ninguém menos que a Tânia Margarete Sanaiotti. Eu vou ler o currículo dela para vocês entenderem a honra que a gente está tendo. A Tânia, que é bióloga formada pela Unesp de São José do Rio Preto, mestre em Ecologia de Aves pelo INPA em Manaus, doutora em Ecologia de Vegetação de Savana pela Universidade de Stirling, na Escócia, pesquisadora do INPA desde 97, ela coordena o Laboratório de Ecologia de Comunidades e o projeto Arpia na Amazônia, nos primeiros 20 anos chamado Projeto Gavião Real. Ela trabalha há 33 anos no INPA com foco em Ecologia de Vegetação de Savana e Comportamento Animal de vários grupos de vertebrados, e na pós-graduação já orientou mestrado, doutorado em plantas, répteis, anfíbios, aves e mamíferos. Nos últimos 10 anos, ela trabalha somente com ecologia e conservação de grandes águias. O projeto Arpia também existe na Mata Atlântica, onde é coordenado pelo Dr. Áureo Banhos. E o projeto Arpia, a gente tem 20 anos, então, assim, é muito tempo já estudando esses bichos. Ela se dedica inteiramente à pesquisa de arpias e por isso a gente ficou tão feliz quando ela topou gravar com a gente, falar um pouquinho sobre essa espécie. Bora pra conversa?
muito bem-vinda ao Que Bicho é Esse, ao Desabraçando Árvores. Nossa, que honra receber você aqui conosco. Muito, muito obrigada por topar gravar e dividir um pouquinho com a gente sua experiência, que não é nada pequena, né? É uma experiência enorme com a arpia ou o gavião real. Muito obrigada mesmo por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, acho que super legal, né, poder falar de tantos bichos aqui do Brasil. É uma honra, vamos animar essa galera aí, né, para conhecer um pouquinho da arpia. Não, esse bicho magnífico, ele é muito bonito. Eu vi uma vez, Tânia, na natureza. Eu tava numa estrada e um filhotão pousou, assim, tava pousado na frente, depois subiu pra uma árvore. E ficou vocalizando e tinha um outro respondendo do outro lado. Eu fiquei filmando, eu me emocionei, assim, de escorrer lágrima mesmo, porque é muito impressionante, é muito bonito. E aí eu até queria... É muito majestosa. É muito majestosa, a palavra é essa, majestosa. E esse encontro seu é maravilhoso, depois a gente fala dele, mas muito, muito especial, não é? Não, eu fiquei um tempão filmando, eu não consegui ir embora do lugar. E Tânia, então eu queria até aproveitar que a gente começou a falar tanto que esse bicho é majestoso e traz essa emoção quando a gente vê. Conta um pouquinho para o nosso ouvinte que não conhece, nunca teve a oportunidade de ver um animal desse ou só viu num zoológico, né? Quem é a arpia, assim? Quem é esse gavião tão bonito e grande e tão representativo para o nosso país? Pois tem vários nomes, né? Uhum. É uma águia, na verdade, a maior das Américas. Em latim é Arpia arpídia. Uhum. E no português, então, pode ser árpia, e aqui na Amazônia é gavião real. Mas ela é, longe de todas as outras águias, a maior em tamanho, peso de corpo, né? E com suas garras. Então, é uma águia a mais poderosa, de ponta a ponta das asas, 2,5 metros, as fêmeas são maiores, então até 2,10 metros, e o macho já 1,80 m, 1,90 m, o que a gente chama, né, envergadura, de ponta a ponta. Então ela sobrevoando é inconfundível. E essa águia, ela vive na floresta, então no alto das árvores, né, o chamado dossel, de copa em copa. A fêmea, por ser maior, ela pesa, na natureza, pegamos até 7 quilos somente. É claro que em cativeiro ela pode engordar, né? Assim como a onça e todos os bichos num espaço menor que a natureza. Mas nunca encontramos uma mais pesada que 7. E o macho na natureza já é bem mais leve. 3,5, 4,5 quilos. Então, eles têm essa diferença de peso, então também tem uma diferença de força. As garras da fêmea é muito maior, pode pegar presas maiores, as garras do macho são menores, pegam presas menores. Olha, eu não sabia que a fêmea era maior assim, não. Muito maior. Ela é em função da reprodução mesmo. Ela caça nas copas das árvores, né? Tanto a fêmea quanto o macho. E a gente viu que as fêmeas podem pegar, né, um guariba, que chama aqui um bugio, chama na Mata Atlântica, né, maior, preguiças maiores que o macho. Mas capturam, né, essas presas caçando entre as árvores, bem lá no alto. Então, se alimentam principalmente desses animais arborícolas, né, que estão lá pulando de galho em galho, ou não, andando de galho em galho, como o caso da preguiça, um pouco mais lenta. Eles caçam diurno. Então, é importante falar que é uma águia diurna, mas ela acorda cedo, tá certo? Então, ela chega, às vezes a gente acompanha os ninhos, né, de uma plataforma e pode vê-la chegando, às vezes, 6:30 da manhã, porque lá em cima, na floresta, tem luz muito mais cedo do que cá embaixo, né, no chão, nas trilhas. Então, se você está 5 horas da manhã aqui, está escuro, por exemplo, para quem trabalha, né, com passarinhos, abrindo aquelas linhas de rede, está escuro aqui, mas para o gavião já amanheceu faz tempo. Então, ele está lá no alto mesmo da copa, né? Então, ela caça no amanhecer até o entardecer. Da mesma forma, então, não chega a ser crepuscular, que novamente está escuro aqui na floresta, 6 da tarde, mas ainda tem aquele pôr do sol, aquele brilho lindo lá em cima, até 6:30, em algumas regiões, até quase 7 da noite. Então, a gente já viu ela trazendo presa, né, para alimentar o filhote, até 6:30 da tarde. Mas é o que a gente chama, né, uma águia diurna. E até agora que você falou isso, eu fiquei aqui tentando
pensar como que ela localiza as presas, Tânia, porque imagina, uma preguiça ela se move super lentamente, tá na parte de baixo da floresta, não tá tão visível, tá mais no meio ali da copa do que em cima, assim, como é que ela encontra as presas? Ela tem uns olhos espetaculares e uma audição muito especial, como ela tem um disco facial que ela traz para frente, que melhora a audição, e uma visão, se você olhar, a arpia tem os 2 olhos bem voltados para frente, lembra, muitas vezes, o caboclo, o ribeirinho, o indígena, né, chama até de coruja, porque os 2 olhos são voltados para frente. Então, ela tem essa capacidade de uma audição muito aguçada. Mas também ela é um predador sem ter espera. Então, há alguns monitoramentos acompanhando por radiotelemetria alguns animais marcados. Você vê que ela fica pousada num lugar 1 dia, 2 dias, até que ela sai e ataca aquela preguiça. Então, também tem esse aspecto. A preguiça tem algumas espécies de preguiça que são mais crepusculares. Então, às vezes, você olha de dia uma preguiça parada num galho, parece um cupinzeiro, né? Porque é só uma bolinha escura. Mas quando ela se movimenta, o gavião encontra e ataca. E é um ataque certeiro. Por ser um predador, garras afiadas, né? Tem as músicas, até as toadas de boi aqui na Amazônia. É mesmo? Ele é um predador de topo de cadeia alimentar, que significa caça, né? E ninguém caça ele, naturalmente. Seria assim, a não ser o homem. Dentro desse papel dela de predador de topo de cadeia, e os estudos já mostram que ela é capaz até de regular a população de presa, ela tem esse poder essa importância ecológica de regulação dentro do sistema florestal, Tânia? Esse predador de topo de cadeia tem esse papel, né? A gente vê que muitas das presas que elas se alimentam, além de ser arborícolas, são também folívoras, né? Então, as preguiças comem só folha, brotos. Por exemplo, o guariba, o bugio, se alimenta de brotos. Ela exerce esse papel controlando populações de folívoros e frugívoros, grandes mamíferos, né? E imagina-se, né, por extrapolação, que quando não existisse quem caçasse um percentual, né, desses que comem os brotos da floresta, você poderia ter um desflorestamento no sentido de desbrotamento, vamos dizer assim, né? E afetaria o crescimento de muitas árvores. Entendi. E também é importante, além de ser um predador topo de cadeia, ela é uma espécie guarda-chuva. Então, a gente trabalhando na conservação equivalente a uma onça pintada, é a arpia. A onça está lá no chão da floresta e até certa altura, né, nas árvores, também e a arpia está lá no topo, no dossel, nas copas. Elas exercem, se você está trabalhando, preservando uma floresta para manter aquela família de arpia, manter famílias de onça, você está mantendo todas as outras grandes e pequenos vertebrados que moram naquela floresta, como anta, caititu, veados. Então, você protege toda uma cadeia, presa ou não dela. Trabalhamos para manutenção, né, dessas áreas florestais, onde vivem desde o maior predador e vão estar, né, resguardados toda uma biodiversidade. Perfeito. Qual que é a área de vida? Porque quando tem esse efeito de guarda-chuva, né, são animais que precisam de muito alimento, que têm áreas de vida grandes. Temos acompanhado alguns casais por o sistema de telemetria, né, de satélite, e varia entre 50 quilômetros quadrados, às vezes depende do formato da área e o formato da floresta que sobrou em alguns casos, podem ir até 100 quilômetros quadrados, mas não é redondinho, né? A gente tem claro. que... Ela vai usando os meandros, os mosaicos que o ser humano deixou, principalmente em áreas de ocupação, tanto no sul da Amazônia quanto em toda a Mata Atlântica, né? É importante falar que essa espécie, no Brasil, ela ocorre em todos os biomas. Em termos de distribuição da espécie, lembrar sul da América do Norte, né? México, América Central, Panamá, Belize, vem até a América do Sul, Venezuela, Guiana, Equador, até o sul do Brasil e aquela partinha da Argentina chamada Misiones. Então, essa era a distribuição original. Dentro do Brasil, então, temos na Amazônia a maior população,
Essa floresta é um tapete contínuo e sendo substituído por monoculturas, etc., todo nesse sul amazônico e leste, já no Pará principalmente, e Rondônia, oeste. Também ela existe no Cerrado, então ela está nas matas de galeria. Olha a importância das matas de galeria e dos cerradões, onde ela consegue sobreviver, caçar muito bem ao longo das margens dos rios, Araguaia, Tocantins, etc. Também ela está no Pantanal, ela utiliza essas florestas como chamados lá no Pantanal cambarazais, são monodominantes, né, dessa espécie cambará. Que é uma palmeira, né? E esse cambará, na verdade, é uma Vuquisiácea, é uma árvore. Não, desculpa. É aquela da florzinha amarela. E a florzinha amarela, você sobrevoa, o Pantanal inteiro é amarelo na borda dos rios, e elas vivem e nidificam nessas partes. Claro. E depois, o outro bioma, todinha a costa brasileira, até lá no sul, a Mata Atlântica, originalmente. Então, temos arpias desde a Bahia, Espírito Santo, vai descendo, poucos registros temos, né? Rio de Janeiro, Minas, Paraná, até entrando ali, né? Aquela pontinha da Mata Atlântica que entra no Mato Grosso do Sul, ali, Serra da Bodoquena, até lá no Rio Grande do Sul. Isso é importante, porque às vezes acha que é uma espécie da Amazônia, né? Mas ela não é só brasileira, mas ela é também do Brasil inteiro. Exatamente, perfeito. E aí até pra gente falar um pouquinho sobre como está a conservação dessa espécie, como é que é a reprodução dela, Tânia? É um animal de reprodução lenta, tem pouco filhote, demora bastante para os filhotes dispersarem, como é que funciona? Super, é uma reprodução lenta, né? Acho que como a anta e vários outros grandes animais, mas ótima pergunta aí. É um casal, é tido como um casal para a vida toda, monogâmico. Estamos estudando isso há mais de 10 anos e esperamos em breve poder mostrar se o macho pode ter mais que uma fêmea ou não. A fêmea com certeza fica ali, mas é importante falar dessa espécie que ela escolhe uma árvore para fazer o seu ninho e lá ela volta para a vida toda. Então, acho que uma das frentes de conservar essa espécie é manter a árvore do ninho em pé. Nossa, que fantástico isso. E quanto tempo vive para saber que ela volta sempre para essa área, para ter uma noção do tempo que ela vai usar aquele ninho? Tem vida longa. Então, isso também vai junto com o sistema reprodutivo, né? Ela pode viver 40 anos, tem registros, né, em cativeiro, em zoológicos, até 50 anos de idade. Então, sempre lembra, né, assim, olha, alguém falando, meu avô falava que naquela mata tinha, né, arpia, ou tinha um ninho. E isso que é muito legal, porque ela vive tanto que pode ser a mesma que está lá até hoje. Então, os netos vão ver o que o avô via. Gente, que emoção! Se não foi caçada, com certeza tem, né, um pouco daquela mata, dependendo da região no Brasil, ela escolhe árvores diferentes para fazer o seu ninho. Então, aqui na Amazônia, principalmente as castanheiras são as mais altas, são malmeiras, né, na parte da várzea, e outros ambientes já no Cerrado, jatubás, e quando a gente vai indo para a Mata Atlântica, as espécies vão mudando. Então, lá elas escolhem os jequitibás rosa, os imbiruçus. Isso de acordo com o tipo da mata e as árvores altas que tem. Nossa, que fantástico, porque isso também é lindo. Você pensar que, além de tudo, ela vai escolher o ninho dela, vai ficar em árvores que também tem um papel incrível, que são as árvores altas, as árvores que, né, assim, que tem um clímax, provavelmente, da floresta, aquelas árvores que crescem por último e são enormes. Né? Enorme. Então, ser emergente é isso, tem a copa dela está destacada de todas as outras, e isso facilita a chegada e a saída dela enquanto ela choca, cuida do filhote, porque ela tem um acesso, o macho e a fêmea podem sair, caçar e entrar. Então, o ninho sempre tem metade da copa da árvore com esse chegada e saída que facilite os pais. Agora, por ser as árvores mais altas, aí vai para o outro lado, né, do problema. Também são as árvores que o homem quer explorar, né?
Então, todas as espécies que a arpia escolhe para fazer ninho são espécies madeireiras. A única protegida por lei na Amazônia é a castanheira. Então, a gente vê na substituição da floresta por pastagem ou por monoculturas, outras monoculturas deixam aquelas castanheiras, mas elas vão ficando isoladas, vão secar e vão morrer ao longo do tempo. Mas essa oportunidade aqui, eu achei muito importante falar que a gente quer trabalhar muito com o sistema florestal brasileiro, porque se a gente conseguir instituir isso no levantamentos, antes de aprovar um plano de manejo, que aquelas espécies de árvores sejam olhadas para cima, e as que tiverem ninho sejam demarcadas e sejam excluídas, né, da lista de abate. O plano de manejo. Acho que a gente caminhando junto, o manejo licenciado, com a divulgação, né, popular, com a proteção dentro das nossas unidades de conservação, as reservas particulares, estaduais, municipais, todas têm um papel muito grande. E com a possibilidade da exploração madeireira dentro de reservas também, como são as flonas e outras unidades, acho que isso será um grande avanço se a gente se alinhar e fazer essa força conjunta para manter as árvores das arpias em pé. Ainda mais com essa informação ecológica aqui que os bichos voltam e usam o mesmo ninho por muito tempo. Então, essa área tem que ficar protegida mesmo. Correto. Você perguntou da reprodução, de quanto em quanto tempo. Porque ela demora, então ela choca uns 2 meses, depois ela cuida do filhotinho, a fêmea que choca principalmente. É um filhote? É um único filhote. E aí ela não sai do ninho por 2 meses. Então o macho tem um papel importantíssimo na reprodução, olha, Miriam, porque ele caça sozinho durante os 2 meses de choco, depois ele caça sozinho durante os 2 primeiros meses do bebê. O bebê não tem penas, é uma penugenzinha e a mãe não sai da árvore do ninho. Ela fica o dia inteirinho pousada, olhando para o seu filhote, protegendo de qualquer outro águia que pudesse querer chegar ali, não é? Ai, agora, por ela ser assim, ela fica muito tempo exposta, não é? Com um bebê branquinho lá. Isso também, então, você tem quem passa, os moradores, o caçador, né? Ela fica vulnerável no seu período de reprodutivo, no início, né? Depois de 2 meses, os dois, pai e mãe, o macho e a fêmea, voltam a caçar e trazer a alimentação para o filhote. Então, o filhote não voa até uns 5 meses se ele for macho, uns 6 meses se ele for fêmea. Então, até isso é interessante. O macho é menor, mais leve, é mais ágil. Então, ele fica pronto, né, saltitando no ninho, pronto para voar mais cedo. E a fêmea é mais pesada, é mais de desenvolvimento mais lento, as asas. Aí ela fica mais tempo ainda dependendo dentro do ninho. Então, você imaginar, a pessoa pode passar lá embaixo, né, olhar para aquele filhote brancão durante 6 meses. Ele não vai sair daquele lugar, porque ele ainda não voa. Quando ele começa a voar, ele fica treinando o voo dentro da copa onde ele nasceu. Então, dentro, como são enormes, né, essas emergentes, já é um exercício e tanto. O playground dele é ali mesmo, né? Os galhos da castanheira, os galhos da samambeira, o angilim-pedra é uma outra espécie muito usada aqui na Amazônia. Eu fiquei tão tensa uma vez que eu vi filmagem do filhote aprendendo e vai me dando uma agonia porque a árvore é muito alta e aí ele dá aquelas desequilibradas. Você fala, ai, não cai não, pelo amor de Deus. Existe queda natural, né? Temos uns 2 casos, no Equador também, então ele treina a asa, e aí vai agarrando nos galhos do ninho e tomba, desequilibra, pode tombar para trás. Então a gente sabe que em 50 desequilíbrio, existe, né, a morte, e a gente encontrou o bebezinho no chão, outros pesquisadores também de outros países. Mas sem dúvida, dá um fôlego, né? A hora que você fica assistindo, vai cair no vale, meu Deus, ele chegou muito na beiradinha, inclinou e ele volta, né? A maior parte do tempo ele se equilibra, bate e volta para dentro do ninho, mas é uma angústia para quem está assistindo o desenvolvimento, mas é belíssimo, né? Ver, o que eu mais gosto é quando ele está praticando as asas, aí ele fica saltitando, a gente chama assim, né? Um voo de helicóptero, então ele bate, sobe e bate dentro do ninho de novo. Essa desenvolvendo, né? O músculo peitoral, o músculo da asa e assim
ele fica ali. Então, como ela só cria um filhote, ela vai cuidar, eles vão caçar para esse filhote por muito tempo depois que ele começa a voar. Isso é importante saber, porque muitas vezes o empreendedor espera o ninho ficar vazio, mas o ninho ficar vazio não quer dizer que eles não estão usando. Se o filhote está entre 1 ano e 1 ano e meio, o filhote fica pousado numa outra árvore no entorno, que a gente chama de puleiros, né? É importante ter essas árvores. Então, só deixar a árvore do ninho não resolve, né? Porque o filhote, quando ele aprender a voar, ele vai fazer o primeiro voo uns 15 metros. Depois o outro voo uns 30 metros. Então, nesse entorno da árvore do ninho, tem que ter árvores, né? Por uns 50 metros, 150, até a gente recomenda uns 350 de raio. Mas se você não deixar nenhuma árvore no entorno, como já aconteceu em alguns empreendimentos, na supressão, aí eles deixam o ninho esperar. Só que o filhote vai voar para onde? Ele vai voar para o chão. Ele não vai ter musculatura para voltar para o ninho. E aí você vai ter que resgatá-lo no chão e botar no ninho de novo, ou colocar um puleiro mediano. Então, é mais fácil manter algumas árvores do entorno e vai permitir ele treinar seus primeiros voos, depois alçar para uma mata mais distante. É muito importante. Como uma criança, né? Se você não dá um espaço para ela engatinhar, se ela, quando for para o chão, já for direto para uma escadaria, é o mesmo problema, né? Vai rolar abaixo e um acidente, uma queda, fratura, né? Num filhote novinho. Então, os pais trazem a caça no ninho. Depois que ele aprende a voar 6 meses, os pais ainda trazem a caça no ninho por mais 1 ano. Então, não tem filhote de arpia que fique independente antes de 1 ano e meio, tá certo? Tem bastante tempo. Você pode não ver o filhote, mas se você ficar lá todo dia, você vai ver que de 7 em 7 dias os pais vão chamar e vão trazer uma caça. Olha só. Esse intervalo de alimentação, Miriam, vai aumentando, né? Então, ele come várias vezes no dia quando é bebê, depois ele já tem penas, come uma vez no dia por várias horas, depois ele come de 3 em 3 dias, depois 5 em 5, e vai distanciando depois que ele começa a voar. Uma vez por semana os pais trazem. É claro, nós não temos o registro como os pais vão ensinar ele a caçar, mas vão, né? Porque tem o filhotão junto com um dos pais, a gente tem poucos registros. Agora, até ele aprender a caçar, lá já se vão, né? Seus 2 anos de idade. Então, é por isso tão importante, mesmo o filhote saiu do ninho, continuar mantendo a árvore do ninho, não só por o referencial do filhote, mas que os pais vão voltar ali daqui 2 anos, né, para um novo show. Sim, eu tô impressionadíssima com a importância de manter o ninho. Se você tira a árvore, você acaba com o processo inteiro. Eles não conseguem reconstruir um ninho correndo para poder... Não tem como fazer isso, né? Não, exatamente. E aí, onde ele vai ficar chamando o filhote de uma outra forquilha, solta presa num ramo, não é como soltar dentro do ninho. O ninho, é legal falar isso, olha, o ninho tem 1 metro de diâmetro, é uma mesa, não é? Você olha de baixo, nem parece tão grande, mas você está olhando na Amazônia, uns 30 metros de altura, e a hora que o escalador, né, o projeto, a Pia tem o escalador sobe, medimos muitos anos atrás, né, vários ninhos, e sabemos isso. A arpia, outros alunos doutorados, mestrados que passaram, né, aqui pela pós-graduação, fizeram as teses medindo essas árvores. E ele encontrou que a arpia só escolhe as forquilhas, né, que aguenta um ninho de 1 metro de diâmetro e que tem essa copa assim um pouco livre e destacada, além de ser uma árvore emergente. Então ela já escolhe algumas arquiteturas especiais e espécies também especiais, e o ninho é grande porque imagina a mãe tá lá dentro, o bebê, e aí o pai chega com a caça. Tem que caber 3 da família dentro de um ninho enorme, não é? Perfeito. Eu ia te perguntar isso. Falei, gente, como é que faz? Porque imagina, chega lá com um bugio inteiro lá em cima.
Que vai pôr? Isso. Tem que ter espaço para colocar o bicho. Exatamente. Aí o pai, ele caça, traz, ele fica poucos minutos dentro do ninho, de fato. Existe o que a gente fala, a troca de cuidar da presa. Então, o macho traz, tem vários filmes já que mostram isso, né? Acho disponíveis, mas ele deixa a presa e salta para um galho ao lado já, e a fêmea vai em cima, e tem todo aquele pio de pedido e depois de pós agarrar a presa, e ela leva um tempo ainda em cima da presa, depois ela vai tirar o pelo, abrir e depois picotar e dar no bico do filhotinho, Nossa. pedacinho. Então são horas alimentando o filhote desde pequenininho. Mesmo já quando ele tem pena, ela ainda faz esse processo, dá uns pedacinhos e depois ele vai aprendendo a puxar, né, a carne do osso. Que Mas maravilha. são meses para aprender a descarnar, né? No início ele só come um pedacinho mesmo. Pois essa parte de alimentar é importante, porque parte da água das arpias vem do sangue, né, do própria presa que ela come. E também muita gente pergunta, ela bebe água da chuva, a gente já viu, né? Ela cobre o filhote, fica naquela tempestade e ela também bebe, engole. Mas também é uma espécie que avistamos e já muitas pessoas fizeram fotos e registros. Ela vai caçar na beira do rio, muitas vezes coatis, bandos de animais que vão para oportunista, né? Vai beber água e ela também. E ela também tem esse hábito, né? Entra com as patas até dentro da água para se refrescar e beber água de lagoas, beber água de rios. Então, existem também as em cativeiro, tem que ter esse cuidado, né? Sempre ter uma piscininha, mesmo que for de água que troca ou água corrente, porque ela vai, bebe água, se refresca. Na natureza a gente só vê da chuva, né? E em lagos e lagoas, vamos dizer assim. Quando ela pega, eu sei que ela tem igual você mencionou, ela tem garras super poderosas que conseguem pegar de forma certeira o bicho. E é a própria garra que mata o animal, porque tem vários tipos de estratégias, né? De águias e gaviões de matarem suas presas. Como é que ela pega e perfura e depois bica? Como é que funciona? Como é que é o processo dela? Ela pega o animal principalmente com uma garra, na verdade, e a outra garra ela só ajuda para transportar. E assim, é um tiro certeiro, né? Por ser tão poderosa, você vê a garra dela, que é o dedo que quando pousado, é o dedo que fica para trás.Esse dedo se chama hálux. Então, a garra desse ninho, né, desse dedo, ela pode, na fêmea, que é maior, pode medir 7, 8, 9 centímetros. A gente teve uma fêmea muito grande, media 10. Nossa. Fêmea silvestre, né? O macho é um pouco menor, 7. E, sim, quando ela ataca, em geral, as garras vão no pescoço e no crânio, né? Tá. Então, já mata na primeira fechar das garras. É claro que alguns vêm ainda, vão morrer já no ninho, mas em geral é assim. Então ela mata com o fechar das garras e o cravar da garra do hálux. Uau. E a outra garra, então, se encontra, vou olhar os furinhos no animal morto, é claro que tem os furos na cauda, assim, na costa, né, vamos dizer, no dorso do animal, que ela agarra com a outra garra só no transporte, divide o peso. Aí, quando ela vai pousar, ela pousa com uma garra e nunca solta a presa da outra garra, até colocar sobre o tronco ou sobre o ninho. Entendi. E aí, ela tem esse comportamento, sim. Depois que tem a presa morta sobre seu poder, aí ela vai despelar, que a gente fala, né? Ela vai abrir uma parte na costa do animal, na barriga, vai tirando até ficar lisa antes dela abrir e chegar no músculo, na carne, ela despreza, assim, intestino e essas outras partes e come todo o resto, né? E sobra, em geral, o crânio. Então, é interessante falar isso também, porque os estudos, a doutora Helena, por exemplo, acompanha os restos, né? A gente trabalha com as migalhas que caem do ninho da arpia. E é possível aprender muito, tanto da observação direta quanto da indireta, que a gente diz, né? Olhando esses ossos, esses crânios, possível identificar a espécie da preguiça,
a espécie de macaco, então foram muitos anos ela se especializando, e hoje a doutora Helena pode identificar quase qualquer coisa, uma ou outra coisa, podemos usar outras ferramentas, mas como ela vai comendo e deixando dentro do ninho, com a sua movimentação, o pisoteio, deixa cair. É claro que em algumas fases, alguns ninhos a gente estudou, marcamos, né, com aquele anel, e para poder acompanhar aonde vai o filhote, para os caçadores dar notícia do filhote com um anel, que eles chamam aqui no norte de bracelete, que é prateado, né, brilha com o sol, e foi uma forma de a gente estabelecer esse canal de comunicação com os pescadores, caçadores, os moradores da floresta, né. Então, alguns indivíduos fizemos isso há muitos anos atrás, então a gente não vai até o ninho, nunca subimos enquanto choca. É um perigo altíssimo, tanto para o escalador quanto para os ovos. Então, a gente não aborda para pesquisa de forma alguma a escalada ao ninho. Então, é preferível não saber detalhes e garantir que vai sair filhote da arpia ali daí 2 meses, não é? Sim, e claro. Depois a gente também, com muita cautela, Miriam, tem que esperar o filhote, né? As primeiras 2 semanas dele, a gente já tem vários que morrem também, a gente não sabe por quê, alguns tinham parasitas, alguns filhotes morrem com 10 dias de idade, e alguns morrem até dentro do ovo, olha. Então, tem muito para se aprender também, como galinha, né? Vamos aqui falar que todo mundo cria, ou já viu a avó criar. Não tem ovo que gora? Sim. Também tem ovo que gora da arpia. Depois de 10 anos, né? Foi muito tempo para a gente ir documentando isso. Mas é importante esperar chocar, esperar nascer, esperar crescer, os pais cuidarem esses 2 primeiros meses. No 3º mês, aí o filhotinho já começa a ter as penas da caudinha, da asa. Quando é só depois do 3º mês, no 4º mês, a fêmea se ausenta mais tempo. Então, a gente observa muito isso, né? Quantas horas os pais ficam longe para poder programar a escalada. Sim. E nós fomos trabalhando assim e migramos para as escaladas noturnas, sabe? Que são muito mais seguras para o escalador. Tá. Então, a gente observa, estuda de dia, prepara, né, o aparato, a escalada, e depois, realmente, do entardecer lá em cima, e o escalador sobe para a gente faz a captura e a marcação. Faz alguns anos atrás, e com isso a gente aprendeu, o filhote fica muito tempo perto do ninho, você não vê, mas se ele estiver marcado com um transmissor, você vai lá, né, atrás do sinal do transmissor, e você vai localizá-lo e ver que ele fica num raio até uns 300 metros por quase um ano. Então, realmente, tão importante esse pedacinho, esse quintal, vamos chamar, em volta da onde ele nasceu, é muito importante para o filhote. Os pais caçam longe. Você perguntou aquela hora, tamanho território, né? Sim, Para algumas regiões, a gente tem mapeado a distância entre os ninhos, varia do tipo florestal, varia, mas se fosse um contínuo, né? Tem ninhos entre 5, 7 quilômetros, é uma outra família de arpia já. Então, sabendo que cada um está caçando nesses seus territórios. A gente sabe também, outros estudos pioneiros, começou na Venezuela, no Panamá, também encontraram isso. E às vezes em algumas florestas é menos, pode até ter ninho de 3 quilômetros, mas tem outros que o ninho está mais que 7. Agora, é interessante essa espécie, ela também tem uma característica, além de ter a sua casa pro resto da vida, ela pode o que se chama de ninho alternativo. Ela pode ter uma casa de veraneio, olha, ela pode sim e tirar uma ninhada de um filhote, obviamente, uma chocada numa outra árvore. E essa outra árvore, essa outra emergente, pode estar assim, em geral, 800 metros, 1 quilômetro, em geral, nunca mais que 1,2 km, 1,5 km. Nós tivemos um caso agora na Bahia, que foi mais que isso, mas na Amazônia nunca tivemos, por enquanto. Mas é bem particular. E, então, às vezes, tivemos ninhos que ela pulou, ela reproduziu acompanhamos 6 anos. Aí teve 2 filhotes, um filhote, daí 3 anos, outro filhote. Aí, por alguma razão, acompanhamos o 7º ano, ela não apareceu, o 8º não, o 9º não. Aí, no 10º ano, lá vem ela de novo e volta. Então,
às vezes a gente não encontra onde ela tirou outro filho, mas ela volta e fica por muitos e muitos anos naquela árvore onde ela vai sempre. Mas você vê, tem um pioneiro chamado Neil Hattie, que é um cineasta da National Geographic, começou em 64, foi a primeira filmagem de arpia na Guiana. E ele acompanhou durante 30 anos essa mesma árvore com um ninho. Pode ser que trocou, ninguém sabe, não estudou a genética para saber se trocou um dos pais ou os dois, mas a árvore foi usada. Depois essa árvore morreu, e aí ele tinha mais um outro ninho também, que tem uns outros 30. Quer dizer, a gente tem 20 anos, né, do projeto. Então, os nossos ninhos mais velhos, o ninho mais velho, a árvore mudou. Então, nós não temos nenhum ninho de 20 anos ainda, mas temos ninhos já de outros 15. Agora, que começamos a acompanhar, mas existem os relatos, como eu disse, dos avós, em algumas áreas indígenas, em Rondônia, que nos convidaram, e lá os avós mostraram árvores que tinham ninho há mais de 30 anos e o ninho estava lá ainda. Então, foi relato. A gente não tem a documentação, mas sabe de alguns ninhos no Brasil que sim, também tem 30 anos naquela árvore. Então, é bem, bem legal. E ela faz uma manutenção do ninho antes de botar? Como é que funciona? Poxa, é isso aí, senhoras engenheiras dos docéis. Com certeza, olha, o ninho tem que estar muito fofinho para poder botar o ovo. Muito legal essa, é verdade. Muitas pessoas perguntam, né, se ela destrói o ninho velho. O fato é que nós nunca documentamos ela destruindo. A gente sabe que em vendavais, depende, por exemplo, jatubá, algumas árvores que, depende da forquilha, cai o ninho com temporais, com o tempo, vai ficando podre. E a gente tem outras árvores, outra forma da forquilha, que o ninho nunca caiu inteiro. Ela vem e faz essa manutenção, né? A gente reforma, uma manutenção. Isso, quando eles iniciam um novo ciclo reprodutivo, então tem toda a corte, eles vêm para a árvore do antigo ninho, e eles podem passar 6 meses, às vezes 1 ano sem ir lá, e aí vem, trazem o galho. Então, tanto o macho quanto a fêmea trazem galhos novos. Primeiro trazem galhos grandes, essa estrutura maior, de 1 metro, larga, e depois eles vêm trazendo só ramos com folhas verdes. Ramos com folha verde, 2, 3 vezes por dia. E o que acontece? Aquela parte funda lá do meio do ninho, que chama câmara de incubação, ela vai ficando revestida com esse colchão de folhas secas. Então, as folhas verdes vão secando com o sol, vão ficando ali retidas. E com isso vai formando esse colchão fofo no centro desse ninho grande. A gente viu também o fotógrafo João Marcos Rosa, quem documentou, né, durante 6 meses escalando para fazer o primeiro livro em 2010, a Arpia. Aí no novo site esse livro vai ter o PDF lá, livre. Que legal. Tem as fotos, então eles trazendo os ramos e ele traz, os ramos menores traz no bico, ramos grandes traz nas garras, e eles ficam ajeitando, tanto o macho quanto a fêmea ajeita, igual ver uma rolinha, né? Alguém construindo um ninho, né? Então vai fazendo aquela, só que é uma escala grande, né? A gente já pesou, olha, um galho desse que a arpia traz, por exemplo, pesa até 1 quilo, 1,5 quilo. Esse é o galinho que ela traz. O raminho de galho que ela leva, né? E se faz um ninho grande e depois os ramos pequenos com muita folha. E é muito legal, foi o João que fotografou primeiro essa parte do namoro, essa corte aqui no Brasil, na reserva de Carajás, na Flona Carajás, onde fizemos a primeira plataforma permanente assim, de metal. E de lá você podia ver, ele é comparável, eu gosto muito da comparação do João Rosa com as arpias com o ser humano, o jeito do namoro. Olha então só. Ele diz assim, Tânia, mas não é muito diferente, porque assim, rola o buquê de flores, rola a caixinha de bombom, é igual, então assim, muito, muito bonito na ótica do fotógrafo, aos olhos dele, nas lentes dele, ele vendo o raminho verde que o macho traz e põe nos pés da fêmea, lá dentro do ninho já, né? E vai e traz um ramo, vai ali e traz um outro ramo. Muito bem. Aí ela fica acompanhando a movimentação dele. Depois, ele vai onde ele já deve ter caçado e deixado uma caça. Aí ele sai
Daí, alguns minutos, ele vem com um pedacinho de carne para ela. E coloca dentro do ninho, oferece um pedaço de carne. Sensacional. Que são de bombom. É sensacional. Eu acho fantástico. E aí, só depois disso, tem a corte, a cópula em si. Então, assim, você observando a olho nu também, né, de uma plataforma do chão, aí você vê o macho indo com o raminho. Eu falei, daqui a pouco vai rolar um namoro forte. E isso é como essa parte que você chamou, né, da reforma, da reestruturação do ninho, né? E então, depois disso, às vezes eles fazem esse namoro e só se namoram de novo daí uma semana. A gente consegue, né, de forma remota, monitorar e ver que daí uma semana de novo, como eles se comunicam, se falam que tô chegando, vamos para lá, a gente não sabe. Vamos marcar o encontro, ainda não descobriu. Tem muita coisa para descobrir da nossa harp. E ela vem de novo e o macho chama a fêmea parece do nada. É impressionante, assim. A gente está olhando a janela do ninho, né? Então, de uma forma muito resumida, a história do dia a dia dessas harpias. E aí eles namoram de novo, vão embora. Ficam às vezes um dia e no outro dia de manhã namora um dia e meio, sei lá. Aí some. Vai, daí uma semana de novo, está lá, registrar de novo, né, na câmera remota. Vieram outra vez, outro namoro. Agora, quando ela botar o primeiro ovo, aí ela já deita para chocar. Só que ela coloca 2. E aí o intervalo entre um e outro é mais ou menos 5 a 7 dias. Então, eles também copulam, né, durante essa semana e copulam depois. A gente não sabe também por que copulam depois que já botou os 2 ovos, etc. Mas essa parte é especial, porque, assim, é bom que nada aconteça, né, de estranho enquanto ela está ali esperando para botar o segundo ovo e depois embalando lá. São 56 dias, 57, varia um pouquinho o primeiro. E isso leva, né, essa curiosidade. Por que um filhote? Exatamente. Cadê o Por outro que ovo? Bota 2 ovos? Algumas vezes também só bota 1, tá? Mas muitas vezes bota 2. Ela nasce o primeiro e é incrível. Às vezes some o segundo. Vai para a beirada do ninho. A gente não consegue ver o detalhe como ela fez. Mas também é muito raro. A gente conseguiu documentar lá em Carajás nascer o segundo, o irmãozinho. Só que essa espécie, quando nasce o segundo, existe uma síndrome chamada, né, Abel e Caim. Aí, o mais velho, que nasceu uma semana antes, tem o dobro do tamanho do que nasceu naquele dia. E aí ele pica na cabeça do irmãozinho, e aí o irmãozinho não dura, no dia seguinte não tem mais 2. Então, alguns ribeirinhos no oeste da Amazônia, aqui do leste, no central também, nos relataram que tinha visto 2 branquinhos. A gente nunca conseguiu, é uma curiosidade, né? Quem sabe um dia 2 sobrevivam. É possível. Vai dar muito mais trabalho para os pais, né? Mas, enfim. Mas vamos lá. Bom, isso é um pouco assim da reprodução, do cuidado. Sim, é muito legal. E esse filhote, então ele vai, depois que eu falei, cuida dele até 1 ano e meio, no mínimo. Se é fêmea, cuida até 2. Às vezes a mãe caça e traz até 2 anos e meio. Por isso que, se o filhote anterior foi macho, pode ser que eles choquem de novo com 2 anos, 2 anos e meio. Mas se o último filhote for uma fêmea, tem jeito não, ela vai só chocar de novo, né, com 3 anos, porque tem a pausa pequena entre ter cuidado o anterior. Tá. E aí esse filhote vai voar para longe, vai virar um adolescente, como se fosse uma criança, né, crescendo, buscando seus caminhos, vai procurar isso na universidade da vida, prestou vestibular, vai embora, aprendeu a caçar. E existem registros na Venezuela de 30 quilômetros distante, foi caçado, na verdade, foi baleado e estava marcado com anel. Nós tivemos registro por pescadores vivo, ainda voando com um bracelete lá em Parintins, 18 quilômetros do ninho. Isso assim, né, com 2 anos de vida. Então, ele abre, né, buscar. Ele leva, é importante dizer, uns 5 a 7 anos para ficar a plumagem do adulto. Então, durante
do seu segundo, terceiro ano de vida, ele vai voar e caçar, sem território definido, até atingir 4 anos, 5, e aí buscar um parceiro, estabelecer um território, e o ciclo da vida vai se repetir. Então, aquela lenda de que eles voltam e usam os ninhos dos pais é lenda, né? O bicho dispersa, vai construir seu próprio território, seu próprio ninho, seu parceiro e vida que segue. Exatamente, é lenda. Os pais seguem usando ali. Tá. Então, é importante, você pergunta das ameaças, né? Sim. Então, quando esses jovens não têm território, vão se deslocar muito, então, hora ele vai cruzar fazendas e fazendas, né? Uma hora ele pode levar um tiro ou pode sofrer um outro dano. Então, a gente vê que uma das prioridades do projeto é também isso, né? Evitar esses indivíduos removidos da natureza. Por que o pessoal atira neles, Tânia? Olha, medo, uma das causas, assim, na área mais periurbana, rural. Muito medo que ele deixa. Mas tem caso de ataque a pessoas? Não tem registro de ataque à pessoa, mas ele desce no terreiro, num gato, num cachorro. Se o terreiro, né, o quintal, estiver próximo ao ninho, vamos dizer assim. Porque, principalmente na Amazônia, onde estão abrindo novos assentamentos, você está abrindo uma mata virgem, né? Aí, a gente teve caso no Acre, em outros estados, em que ele abriu o terreno até bater no tronco da árvore do ninho. E aí fez seu chiqueiro, fez seu galinheiro. Eita. Quando o filhote cresceu, ele vai parar o dia inteiro e olhar para os leitãozinhos correndo para cá e para lá. Então, assim, depende o quão perto do ninho você chegou. Ele ataca. O adulto, em geral, não desce, mas o filhote desce e pega um leitãozinho. O adulto, por exemplo, no Mato Grosso, pode atacar filhotinho de carneiro. Mas aí o fazendeiro lida bem com isso, porque ele tem uma ave raríssima, fantástica, e não vai fazer muita diferença para ele 1 ou 2 carneirinhos, porque na maior parte do tempo ela está caçando os animais lá na mata. Tá. Mas medo é uma coisa, outra para comer, né? A carne é comestível para tanto o indígena quanto para o morador da floresta, né? A caça. A gente tenta mostrar que é uma ave rara, ameaçada de extinção, então ela tem muito mais outras espécies reproduzindo e que pode usar na caça subsistência do que essa que reproduz tão lentamente. Então, esses animais, a gente aqui na Amazonas, né, e na Amazônia, 1 no Acre, 2 aqui em Manaus, tivemos 3 que foram, no raio-x a gente faz de todo animal que chega, né, no CETAS, no IBAMA, ou no zoológico, ou no resgatado, mostra que tem os projéteis, né, os chumbinhos dentro do corpo e fraturou, aí você envolve toda uma equipe grande para cirurgia, para cuidado, então você envolve muitas instituições para cuidar de um só que levou um tiro. Então, combater essas ameaças, né? Caça, a gente está falando o desmatamento por si, também os planos de manejo, manter os fragmentos, né? Manter a conectividade desses fragmentos, essa qualidade da floresta é importante, mas quando faz parte da cultura, a gente sabe que X vezes no ano aquela etnia mata uma arpia, guarda a pena é utilizada num ritual muito específico. Então, existe lá dentro de toda a nossa cultura, é claro. O que a gente tenta é lidar com essa caça só por medo, muitos por curiosidade, né? Ainda no Mato Grosso, a pessoa mata para ver na mão, para ver quão grande é, e às vezes descarta, dá para o cachorro comer, até mesmo, estou falando da Amazônia, Planalto Central já, e até mesmo na Mata Atlântica, né? Eu acho importante falar que também lá, né, as arpias estão sendo removidas na Mata Atlântica. Você vê, desde 2019 teve arpia atropelada, eletrocutada, e são bem menos arpias temos na Mata Atlântica. A Mata Atlântica deve ter um problemão com perda de hábitat, né? Porque tem onde as arpias ficarem. Vamos falar dessa parte mesmo. As reservas são importantíssimas nessa manutenção das arpias da Mata Atlântica. Às vezes você imagina que não tem mais, e a busca pelas arpias lá na Mata Atlântica tem nos mostrado, né, surpresas, que muitas vezes acha que ali não existia mais, ou
que tem pouco e a gente tem encontrado. Então, assim, por exemplo, iniciamos o projeto na Bahia, né? Em 2005, trabalhamos ali são reservas RPPNs, né? Ali na Estação Veracel, unidades do ICMBio, como o Parque Nacional do Pau-Brasil, e resgatamos, tratamos, junto com o IBAMA, toda a Polícia Ambiental, uma operação muito forte ali na Bahia, para poder devolver aquelas arpias. Foram devolvidas para a natureza com essa parceria. Depois foram encontrando outros ninhos dentro do Parque Nacional. Então, entre 2005, por exemplo, em 10 anos, 2015, 2016, a gente conseguiu encontrar, então foram uns 4 ninhos na Bahia e um no Espírito Santo. Então, além das reservas cadastradas, né, como classificadas como ICMBio, cuidando, ou RPPN particulares, RPPN tipo Rebio, Soretama, são reservas ali já descendo, né, no Espírito Santo, reservas particulares também, como a Reserva Natural da Vale, fazem esse papel tão importante. Se você imagina que tudo foi caçado, não foi. Então, essas surpresas muito positivas. Então, enquanto a gente só tinha uns 5 ninhos nos primeiros 10 anos, nos últimos 3 anos, né, de 2017 até final do ano passado, com a coordenação do Áureo Banhos, captando recurso e ampliando a busca das arpias na Mata Atlântica. Então, indo mais ao norte na Bahia e mais ao sul, então, envolvendo já UNA, RPPN Serra Bonita, encontramos o ninho lá em Serra Bonita. Então, você tem Instituto Uraçu, várias instituições, tudo parceiro e cuidando dessas matas. Acho também, então, Bahia, Espírito Santo, a gente vai já se você vai descer na Mata Atlântica, você tem aquele bracinho, como eu falei, né? Lá no Parque Nacional da Bodoquenas, tem a Fundação Neotrópica cuidando, acompanhando os ninhos acompanhados lá e lidando, né? Entrevistando, conversando com os moradores, mas indo até o sul, você vê a grande surpresa, né? 2 anos atrás, lá no Parque Estadual do Turvo, no Rio Grande do Sul, onde era tida como... Então, você leva, às vezes, 50 anos, tá lá a arpia, linda. E um aluno doutorado, né, o Dante Meller, está em busca, né? E agora encontrou também não só a arpia, o iraçu, o falso ou o Morphinus guianensis. A gente não falou dele, né? Mas muito tempo aqui, não quero tomar. Imagina. Mas tocou o canto de qual espécie aí, mas tem a espécie irmã, tanto geneticamente quanto morando na mesma mata. Então, esse papel das reservas, como tem esse corredor, né, da Mata Atlântica, como melhorar a conectividade entre esse mosaico, né, de unidade de conservação, RPPN Rio do Brasil, então estão investindo bastante ali nessa região da Bahia, e a mesma coisa acho que vale para outras espécies que já estão trabalhando nessa conectividade, mas se a gente não investir nessa busca, né, acho que primeiro de tudo é esse diagnóstico, vamos buscar, porque é incrível, todo lugar que está buscando está encontrando e dá trabalho, muita conversa com os antigos, conhecendo, né, os alunos aí de biologia, aprendendo o canto, né, dela, vai poder reconhecer. Hoje todo mundo tem um celular de boa qualidade, grava um som e aí pronto, manda para o site do projeto e aí é possível falar, nossa, registrou mais nesse lugar, né? Acho que na nossa experiência tem trazido essas surpresas, né? Sim. Importantíssimas. Ô, Tânia, eu até queria puxar um gancho aqui de falar isso, porque como tem muito estudante, tem muita gente aí de Brasil inteiro que escuta o podcast, a importância do papel da ciência cidadã, assim, de você, se você registrou, para onde enviar, porque, por exemplo, eu falei com você que a gente registrou perto do Rio Guaporé, no norte do Mato Grosso, e eu lembro na época que eu mandei o registro para um colega ornitólogo para identificar e tal, mas eu não lembro se eu passei ponto, se eu passei localização, e você me chamou a atenção da importância disso. Então, assim, quem tem um registro, para onde que a gente pode mandar esses registros para dar esse apoio ao projeto de conseguir mapear os ninhos, os animais,
onde estão, a importância disso? Projeto Arpia, tanto no Face, no Insta, pode buscar. E lá tem um canal, né? E você pode falar o que viu. Se tiver o registro, melhor ainda, já tira a dúvida, né? Logo. E descrever. Muitas vezes pessoas descrevem muito bem o detalhe. Se não pôde fazer a foto, só olhou no binóculo, por exemplo, ou só olhou olho nu. Às vezes estava distante. Mas você vê, ela tem esse padrão, né? Esse peito grande, branco, com esse colar, essa faixa negra. E isso ajuda muito. Quem viu pode entrar. Hoje a gente tem um site antigo no Fale Conosco, né? Pode entrar dentro do projeto Gavião Real no INPA, vai encontrar esse caminho, mas em breve a gente vai ter um site só do projeto Arpia. Nesses 20 anos, como Gavião Real era um nome amazônico, quisemos poder falar, né, a mesma linguagem no Brasil inteiro. Então, comemorando, migramos para esse nome curto e abrangente da Projeto Arpia. Então, digitando Projeto Arpia, vai encontrar esses canais de comunicação e ainda existe esse outro canal, Projeto Gavião Real. O real é por causa da crista, né? Isso, ótimo, é isso mesmo. Na foto, como você bem lembrou, chama demais a atenção a coroa. Você não tem outra águia que tem coroa. Você tem os outros gaviões de penacho que ele tem uma pena mais longa. Então, se você vê de perfil, você vê aquela pena longa. Se você vê de frente, mesmo que ele eriça aquela pena longa, tem uma bem longa. E o Gavião Real, a nossa arpia aqui, ela tem diferente. Então, ela tem penas aqui na parte mais anterior da cabeça, que ela eriça e forma o disco. Tem as penas mais longas, mas não é uma. Tem várias, mas em geral algumas estão quebradas ou estão em muda. Então, quando olha, ela tem uma coroa, muita gente fala, tem um chifre. Depende como a pena quebrou ou não, ou o vento bate. Mas o fato é que num perfil ou de frente, você vai ver essa coroa. Por isso o nome Gavião Real aqui no norte, né? Essa majestade arpia. Mas, e isso ajuda muito. Então, a coroa, né? Essa crista grande, essa faixa negra no peito. Que, tem grande, urubu-rei, muita gente filma, né? E manda. E é bem visível. O urubu-rei tem aquela na asa, uma faixa negra e uma faixa branca. Então, distingue da arpia. E o peito do urubu-rei é branco. Mas, muitas vezes, por causa da luz, né? Fica difícil de ver a faixa preta e etc. Mas a gente aguarda, assim, ansioso, porque quanto mais detalhado falar desse encontro com a arpia, né, muitas vezes vai ajudar. Isso que você falou do filhotão e um outro piando, é justamente o caminho, né, para achar um ninho. Então é muito legal. Olha só. Que legal. Porque se tem um filhote, tem alguém piando, tem alguém querendo dar comida, né? E se tem alguém querendo dar comida, pode estar perto do ninho. Então, a gente iria nesse lugar. Quando tem esses registros, a gente gasta, né, mais energia, mais recurso. Ou se a pessoa pode ir, nesse caso, é justamente isso, participando o morador local, né? Na ciência cidadã, ele mesmo vai lá e vai fazer o novo registro e vai manter esse contato, porque até a gente tem muitos moradores voluntários que uma vez por ano, uma vez cada 6 meses, ele vai e manda uma foto para o projeto. Então, olha só que legal. Na extensão que é a Amazônia, a gente não tem gente, tem dinheiro, recursos, imagino. Momento para ir. Então, são esses alto-falantes, né, lá da floresta, de onde ele viu. E se ele fez a foto, hoje tem sites onde você posta a foto, posta a gravação, né? E que a interação tenha crescido e muito, com certeza, o número de municípios registrado, né? A arpia tem crescido. Você vê, enquanto lá hoje na Mata Atlântica tem uns 8 ativos, com uns 11 antigos, né, monitorados no total, na Amazônia, mesmo que a gente tenha, ao longo desse tempo, mais de 100, 130 mapeados, muitos, a árvore morre, né? Assim como nós. Então, assim, como todo mundo, a árvore tem um tempo de vida. Então, a gente, em 20 anos acompanhando, viu muitas árvores ninhos tombarem naturalmente. E fica surpresa, né? Nossa, agora ela mudou. Então, em muitos casos, nós nunca mais encontramos para onde ela se mudou, para que outra emergente. Mas a gente consegue
com todos esses voluntários nos estados amazônicos, Roraima, Rondônia, Pará, Acre, temos uns 50 ninhos, mais ou menos, sendo acompanhado. Só que, assim, de várias intensidades. Então, quem puder aí ajudar vai ser muito importante, porque tem ninhos que a gente tem notícia uma vez por ano, 2 vezes por ano. Entendi. Tem ninhos, por exemplo, tem pessoas, um grupo mais com possibilidade de ir nos ninhos. Então, Carlos Tuyama, a equipe toda de Rondônia, o Mério, vão semanalmente, todo final de semana, visita alguns. Então, tem notícias semanais. A gente tem outras áreas que é monitorado remotamente, mas no Pará tem uns 15 ninhos, são muitas unidades de conservação, na Amazônia também. Então, desde Clonas, né? Tapajós, Carajás, Saracataquera, muitos resecs no Acre, resecs Cazumbá, Iracema, resec Cautari, em Rondônia. Se tem RDS também, a Manam, uma gama de unidades de conservação protegendo, com pessoas morando ou não dentro delas, e todos os outros ninhos em áreas particulares, ribeirinhas, áreas extrativistas, né, populações tradicionais. Então, os monitoramentos são de muitos jeitos diferentes, né? Eu queria até perguntar em relação a isso, porque olha só, na nossa conversa a gente falou do monitoramento da doutora Helena Guiar monitorando para ver dieta, achando os restos que caem do ninho. A gente falou do escalador que subiu para tirar as medidas. Isso, Olivier Jodoin. Olivier, olha, eu acho que eu já fiz um curso com ele. Trabalha com a gente hoje. Que sobe e mede os ninhos, também os estudantes que fizeram pós-graduação com isso. Você tem a captura dos filhotes para monitoramento, né? À noite, ele mesmo, é o mesmo escalador. Nossa, corajoso, né? E tem as plataformas, elas são instaladas na frente para acompanhar, observar o ninho? A gente tem em Carajás, mas 50 metros de distância. A gente trabalha com uma distância bem cautelosa por ser para pesquisa, mas vale ressaltar que pode ser observado do chão também, depende do ninho, né, que dá ou não uma âncora divisada. E a gente fortalece muito essa parte do turismo ecológico, né? Eu acho que o ecoturismo, em especial esses de propriedade particular, é uma fonte de renda, então, assim, tornar atrativo para o dono da terra, manter aquela floresta, não cortar, não vender a madeira daquela árvore e que possa ser associado. É claro, retorno maior até. Com capacitação, com instrução, com as devidas manter distanciamento, respeitar o período mais sensível, né, da reprodução. E você tem ali para 40 anos, né? Exatamente, um ponto turístico. Uma janela e todo mundo quer fotografar. Sim, e imagina. Isso aqui na Amazônia e lá na Mata Atlântica, todos os bolsistas, os alunos do Dr. Áureo Banhos. E aí, mas assim, aí teve todas essas formas. Como é que é esse monitoramento remoto? É por câmera? Tipo câmera armadilha fotográfica? Como é que funciona isso? Isso como a Helena iniciou no doutorado dela, foi parte, monitorando, né, mesmo porque para ver a presa que chega, até saber se tem algo diferente que não fica nas ossadas, né, então foi muito interessante o trabalho dela durante os 4 anos de doutorado. E ela acompanhou 8 ninhos e depois disso seguimos até hoje. E na Amazônia, temos só 3 ninhos agora monitorado e outros monitorados de outras formas, mais remoto. E o Áureo monitora todos os ninhos inativos e ativos na Mata Atlântica, por ser tão preciosos, né? E também também monitoramos lá o de Bonito e de outras regiões. Entendi. Torcendo, né, para encontrar ninho em breve lá no Rio Grande do Sul ou no Paraná, em algum lugar onde estão vendo as arpias recentemente. Ai, tomara. Estamos na torcida. É uma ferramenta importante, mas também, da mesma forma que a escalada para o estudo ela é restrita a um certo período, nós também entendemos que o uso da câmera, dependendo de como ela for usada, né, se fixa na
árvore, na copa, também ela só pode ser instalada antes do choco, né, ou muito depois do filhote nascer. Então, sempre trabalhando para não perturbar, né, claro. o dono daquele espaço. Não, igual você falou, esse período tão delicado que é o período reprodutivo. E vocês já monitoraram com telemetria adultos, Tânia, ou só os filhotes? Sim, monitoramos adultos resgatados. Ah, tá. Eu ia falar, como que pega? Na Nacional do Pau-Brasil, eles foram soltos e foram cuidados lá na RPPN Estação Veracel. Tem um viveiro maravilhoso. Para mim, é um arpiário magnífico para recuperação, treino de voos, né? Então, elas ficaram lá 1 ano, 2 anos, 3 anos, e depois foram... Muito legal isso, que a ferramenta satélite, você tem um tempo de bateria, né? Então, você pode contar a história naquele período. Naquela janela de tempo. A gente conseguiu acompanhar uma fêmea, pois olha, ela encontrou um macho silvestre, acasalou, fez ninho, chocou, porém não teve prole, assim, não criou. Então, alguma coisa acontece, né? Inclusive, mandar um beijo para Virgínia Londe, que também deu uma força aqui para a gente estar conversando e que é lá da Estação Veracel, né, desse projeto. Muito bom, é um apoio fantástico e, assim, outras reservas, e se não fossem, né, os gestores das reservas particulares, a gente abraçaram essa causa e estão trabalhando em outras linhas também, né, nessa parte da ampliar a conectividade. Acho que é tudo muito a longo prazo, né? Ela vive muito, então são muitas gerações cidadãos brasileiros para cuidar também gente, isso é muito cidadão, incrível. E aí, eu até, assim, quero agradecer muito, muito, muito a presença da Tânia aqui e falar, gente, vocês, assim, a dedicação sua com o projeto, né, Tânia, como é fantástica. Essa semana, a gente tentando gravar e agendar um horário, a Tânia estava louca correndo, porque pegaram um filhote que estava machucado, pegaram uma fêmea, né, que você fica o tempo inteiro em função de viabilizar o projeto e salvar essa espécie. Então, assim, só tenho que parabenizar esse projeto maravilhoso, Tânia. Eu que agradeço. Espero ter muitas notícias aí dessa galera que está nos escutando. E, com certeza, se a gente apresenta essa espécie tão bela e tão rara, tão majestosa, tem uma corrente do bem aí vindo. Tem. Não, e assim, acho que é um agradecimento não só por mim, mas por todo mundo aí que consegue entender a importância do animal desse. A ciência cidadã, no envolvimento, né, dos moradores das áreas e de todos esses grupos de voluntários de cada estado, né? Com certeza aqui nesse tempo, né? Não falo de muitos, mas sem essa rede, né? De comunicação, uma rede de segurança. Você falou, estamos cuidando, só nesse segundo aqui, falando de cuidar desses feridos, mas a gente criou, né, pelo WhatsApp, uma rede de segurança nacional. Então, tem veterinários do Brasil inteiro contribuindo com suas experiências. É melhor a cirurgia assim, assado. Que legal. Porque o projeto tem que ter esse componente, né, que se chama ex-situ. Porque nem todas as arpias a gente consegue recuperar e devolver para a natureza. Então, nesse componente ex-situ que eles vão cuidar, né, desses removidos e vão tanto na parte desses casais que vão manter essa população, né, de cuidados, quanto tem as outros que vão destino de cativeiro, né, permanente em zoológico, mas tem todo esse envolvimento de quem não está na mata, né, está nos hospitais veterinários, está nos criadouros conservacionistas, tá certo? Quando a gente fala de ex-situ, é fora da natureza, e in situ na natureza. Tem manejo desses bichos para reintrodução, Tânia? Não se faz manejo ex-situ ainda. A gente, antes de pensar, né, em reintrodução, tem que ver se a gente elimina as causas da morte, caça, desmatamento, tamanho de fragmento. Então, a gente trabalha muito nesse sentido, investir no diagnóstico, saber, vamos ter certeza, né, que tem arpia escondida e vamos devolver para a natureza
todas que podem devolver, nesse sentido. Entendi. Ai, perfeito. E como é que funciona? Tem espaço para estudante participar do projeto? Como que faz se alguém tiver interesse em participar? Ou, tem um ninho aqui na minha região, e se quiser eu posso ir acompanhando com binóculo à distância. É só entrar em contato com o site do projeto? Isso, acho que é só. Escreve lá pro Facebook ou pro Instagram. A gente tem recebido notícias assim durante a pandemia. Foi muito importante para quem tiver, né? Em qualquer momento. Está aberto, sempre vai ser importante aquela pessoa naquele lugar observando ou cuidando ou dando a notícia do perigo, né? De todas as frentes é importante. Entra lá, digite Projeto Arpia no Face ou no Insta ou Gavião Real, vai nos encontrar aqui no INPA, até ter o novo site. A gente vai colocar o endereço no link, no post do podcast. Tá ótimo. Tá ótimo. Nossa, maravilhoso conversar com você. Gostei demais. Muito Aprendi obrigada. muito, Tânia. Obrigada. Nossa, como você, realmente, 20 anos de projeto, mais um tempo aí de experiência com os bichos, então, melhor pessoa para falar sobre o Gavião Real pra gente, a arpia. A gente que agradece a oportunidade. Vou esperar lá você escrever sobre o teu registro, tá bom? Pode deixar. Um abraço. Bom, esse foi o Que Bicho é Esse dessa semana sobre a arpia, esse bicho magnífico, super majestoso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei demais de conversar com essa mulher incrível que é a Tânia, que trouxe tanta curiosidade, tanta informação importante, dados de ecologia, assim, aprendi muito com a Tânia. Tânia, obrigada mais uma vez. E lembrando, pessoal, nos sigam nas redes sociais, em Facebook, em Desabraçando Árvores Podcast, Instagram, @Desabrace, e no Twitter também, em @Desabrace. E se vocês querem que a gente continue trazendo episódios semanais, se vocês gostam de Desabraçando Árvores e podem contribuir para que a gente continue com esse projeto, nos apadrinhem no Padrim, que é em www.padrim.com.br/Desabrace, ou no Catarse, que é www.catarse.me/Desabrace. Para doações pontuais, a gente também tá no PicPay em @Desabrace. E é isso, quem souber quem foi o animal que a gente tocou no último episódio, escreva para bicho@desabrace.com.br e até o próximo Que Bicho é Esse. Beijo! Mais um produto com a edição Senhor A.